Aí, pessoal, voltando de novo. Vamos para a gente terminar. Deixa eu chamar a Liliane. Cadê ela? Vamos ver se a Liliane volta. E aí eu tento responder. Só que vocês vão ter que mandar as perguntas. Quem fez pergunta, manda novamente. Peraí. Acho que não vai dar para responder todas, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. Mas mais uma ou duas a gente responde. Eu chamei ela aqui, vamos ver se conecta de novo. Agora deu certo. Aí, agora foi. Conseguiu ver alguma pergunta? Então, acabou que eu não consegui pegar as outras. Vamos responder aquela que você estava falando a respeito era como o juiz não desconsiderar o laudo, né? Você estava falando a respeito dos É, quesitos. geralmente o juiz não vai desconsiderar o laudo da perita oficial, né? Quase que impossível ele não seguir as recomendações dela. Um ou outro caso, assim, sei lá, acho que um em 300 é que ele não segue. Tendo um assistente técnico, a gente consegue direcionar esse estudo para que ele seja bem feito, para que não seja um estudo de uma vez só, um estudo em que, às vezes, por exemplo, em falsas acusações de abuso, o acusado não é ouvido, né? Só é ouvido a criança, né? A sedizente vítima e a denunciante, o próprio acusado não é ouvido. Agora, se você tem um assistente técnico, as perguntas vão estar formuladas ali sobre ele, né? Sobre a personalidade dele, se tem perfil de homem incestuoso, se não tem, quantas sessões, quantas entrevistas foram feitas, de quantas horas cada uma, se fez a interação de pai e filho, se fez interação de mãe e filho, às vezes tem briga de padrasto, de madrasta, de avó, se chamou todo mundo. Então, Uhum. E essas perguntas todas fazem muita diferença no final das contas para o resultado do processo, né? Eu porque vejo, na hora, infelizmente, porque vem respondido, né? Eu sempre Uhum. peço para que a perita responda na forma de pergunta e resposta, e deixo ali meu e-mail e disponibilizo, né? Digo ali já que estou à disposição para mandar em Word, porque sempre mando assinado em PDF. E geralmente elas mandam um e-mail e eu mando as perguntas em Word para facilitar, para a pessoa não ter que transcrever. Senão fica, eu acho ruim, só assim, número 1, sim, número 2, não. Eu gosto de ter a pergunta com a É muito resposta mais embaixo. fácil, inclusive, né, para você Fica mais, entender. fica mais didático, né? Então, Uhum. essa é a diferença que pode fazer o assistente técnico, principalmente na reunião técnica. E daí, Uhum. um bom estudo, um estudo bem feito, o juiz vai considerar. Sim. Uma pergunta que me fizeram, eu lembrei agora, uma pergunta que me fizeram outro dia eu abri uma caixinha de perguntas e aí me fizeram uma pergunta falando a respeito, e eu vi que tinha alguma coisa ali falando a respeito do conselho tutelar. A pergunta era, na verdade, aí depois eu até fiquei na dúvida, eu falei, eu nunca vi uma situação dessa, mas o conselho tutelar, ele não pode interferir ele não poderia, por exemplo, funcionar como um assistente, você sabe? Não, né? Não, 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 não pode, né? Tem que ser um Não existe psicólogo, isso, né? tem que ser um psicólogo jurídico. É porque, Não, pelo que eu entendi, na verdade, quem me fez essa pergunta foi um rapaz que, se não me engano, é advogado. Acho que ele estava numa situação de que ele queria que o assistente, que o conselheiro tutelar acompanhasse a realização da perícia. Eu falei para ele que não dificilmente ele iria pode. conseguir. Às vezes não consegue, às vezes tem problema até pro assistente técnico, né? A partir Tem do certa artigo resistência, digamos assim. a partir do artigo 465 do Código de Processo Civil, né, diz que o perito deve
avisar ao assistente técnico com 5 dias de antecedência, para que o assistente técnico acompanhe a perícia. Só que o Conselho Federal de Psicologia, na resolução 008/2010, diz que não pode estar junto ao mesmo tempo o assistente técnico e o perito, porque estava dando muita interferência. E realmente dá, porque fica a pessoa que vai contar a história dela junto com o perito. E aí 2 assistentes técnicos, que daí das duas partes. Então, Das duas partes. por exemplo, no Fórum João Mendes, que é minúscula a salinha do perito, só tem 2 cadeiras. Se tiver esse monte de gente, vai ficar de pé, né? Porque se vai mãe e criança, vai ficar os 2 assistentes técnicos de pé, é muito pequenininha cada sala, nem cabe as pessoas, né? Se é uma mãe com 3 filhos, então ninguém vai se mexer dentro daquelas salinhas ali minúsculas. Por isso que teve esse provimento 12, dizendo que o assistente técnico vai participar, mas não efetivamente, porque realmente não tem necessidade de estar junto. Talvez isso que ele quisesse, que o conselheiro tutelar fosse ali. Mas eu acho que só constrange as pessoas. Não, o que ele queria, pelo que eu entendi, era isso. Aí eu até mencionei essa dificuldade, às vezes, do assistente técnico ter esse contato com o perito. Imagina com o conselheiro. Imagina você está aplicando um teste, porque assim, tem vários protocolos para se aplicar um teste correto. Por exemplo, um HTP, né, que é aquele teste da casa, da árvore, da pessoa. Então, se for aplicar corretamente, você tem que ficar olhando o jeito que a pessoa pegou a folha, se usou borracha foi quantas vezes, o tempo de reação, você pede para desenhar uma família, tem que anotar o tempo de reação que demorou para desenhar a família, o tempo de reação que demorou para desenhar a árvore, o tempo de reação... Então, assim, imagina quem está aplicando o teste, sabendo que, entre aspas, tem um fiscal ali olhando ela e que pode estar gravando escondido, se ela anotou tudo, os segundos, né? Se ela pegou um cronômetro, como deve ser feito, e anotou, e se ela fez o inquérito direitinho. Então, assim, fica constrangedor para quem está ali na situação de observar. E porque também... eu acho que a intenção dele era mais essa mesmo, alguém que fiscalizasse, digamos assim, a perícia. Então, mas dá para você, entre aspas, aí, fiscalizar de um outro modo, né? Pedindo para aplicar determinados instrumentos avaliativos, mas sem que necessariamente você esteja ali perto, vendo a pessoa aplicar, que acaba ficando até chato, né? Uhum. Alguém falou assim, por que é tão difícil juízes seguirem a lei da guarda compartilhada se é tão óbvia? Para muita gente Pois não. Deveria ser regra, né? A criança nasce sob guarda compartilhada, né? Ela nasce tendo contato com ambos os pais. E aí deveria ser mantido assim, né? Não faz sentido nenhum que a coisa mude. Tem que passar por um estudo e às vezes esperar 2 anos por esse estudo para saber se você está apto a ter uma guarda compartilhada, que geralmente vem disfarçada, né? Vem no nome, guarda compartilhada, mas o tempo não vem nada equilibrado, né? Vem de 15 em 15 dias. Aí é um problema do juiz mesmo. Aí acho que tem essa questão aí tem muito a ver com razões íntimas, né? Às vezes a pessoa não consegue. É muito a ideia, às vezes acho que tem muito ainda a ideia de que a filha da mãe, a mãe que sabe cuidar. Eu acho que ainda tem nesse campo. Aquele preconceito do século passado, né? Mãe cuidadora e pai provedor, sendo que na prática a gente vê que isso mudou muito. Tem muitas mulheres que trabalham e o pai fica em casa, exercendo as atividades todas do lar. Eu tô trabalhando para 3 pais assim, que eram os principais cuidadores, porque as mulheres bem-sucedidas, trabalhando fora, e eles cuidando da casa, lavando, passando roupa, cuidando da criança, fazendo a comida. E agora que se separaram, tem uma empregada no lugar deles e eles sem ver a criança. Então, nem isso... Triste, né? Pois é, nem isso o juiz está levando em consideração, que era o cuidador principal da criança. E as crianças são pequenas, né?
Eu já tive o desprazer de estar numa audiência, graças a Deus não era uma audiência minha. Eu fui assistir uma audiência acompanhando um colega que era advogado, porque eu estava numa comarca que eu não conhecia. E aí eu queria, eu teria, no dia seguinte eu tinha uma audiência com aquele juiz. Aí esse colega me convidou, falou, não, vamos, você assiste, você participa como se você estivesse no processo, e eu entrei junto com ele. E era um processo de discussão de guarda também. E o juiz, assim, na cara dura, perguntou, virou para o pai e perguntou, assim, questionou, né? Falou, mas eu não sei o que pai quer com guarda de filho. Pois é, tem muita gente Gente, falando. eu falei, você segura para você não falar nada, porque né, o processo não é meu. Pois é. Eu não tenho nada a ver com isso, deixa eu ficar quietinha aqui, mas dá vontade de responder. Mas enfim, aí a É, gente ainda tem essa ideia, infelizmente. eu Tem acho outra que pergunta aqui. pode perguntar. Aí alguém, mas essa pergunta aí a gente encerra. Senão vai ficar aqui até. É, O que fazer, doutor, o que fazer até a data da análise psicossocial? Estou aflito. Minha filha chora sempre que deixo na casa da mãe. é. Tem que ver, não sei quanto tempo você tem convivido com ela, né? Se essa regulamentação, se o aumento da convivência está dependendo disso. Mas tem que compreender que é normal a criança chorar quando está deixando um ou outro. Claro, fica menos tempo com você, vai chorar mesmo, né? Não, não tem jeito. É, eu fico com as minhas netas, quando eu vou devolver, elas não querem ir. Gruda no portão, fala que não quer, chora, fala que não vai voltar e etc. Porque fica pouco tempo. Então, tem que explicar para a criança. O intuito é não deixar a criança sofrer. É falar, logo vai chegar o outro dia, a gente vai se ver, sei lá, marca num caderninho, falta só tantos dias. Telefonar, pelo menos ter a garantia de poder falar com a criança por videochamada, mesmo crianças pequenas, né? Estabelecer um horário, não é para ficar ligando o dia inteirinho para a ex, que depois a ex vai reclamar na delegacia que está importunando. Então, pede para o E advogado consegue peticionar. medida protetiva, viu, gente? Consegue. Ah, Consegue. não consegue. Eu estou com um Consegue caso medida que protetiva. a Eu mulher fala, tenho não, dois eu, não, também. eu também estou com, não tenho sossego, a mulher falou, o dia inteirinho fazendo a tal de chamada de vídeo. Então pergunta primeiro para a mãe da criança, que horário é um horário bom para eu ligar, para você não dar desculpa, né? Que tá almoçando, que tá jantando, que tá tomando banho, que tá fazendo lição. Que horário que é um horário bom para eu ligar? Ah, tá bom, liga às 16 horas. Tá bom, então todo dia às 16 horas vai ligar. Eu tenho um texto no blog, chama Amor via Skype, né? Agora eu preciso mudar, Amor via WhatsApp, também tem as videochamadas. Tem um monte de dicas bacanas que dá para fazer com a criança via WhatsApp. Brincar de massinha, fazer até a criança comer. Às vezes a criança não quer comer, não, vamos comer junto, fazer um sanduíche. Coisas que dá para fazer virtualmente, né? Porque tem Uhum. várias pessoas que moram longe e acabam interagindo com os filhos dessa forma. Então tem que usar a Mas para criatividade. isso precisa ter criatividade, boa vontade, disciplina, né? Você tem que estar muito Exato. interessado assim, e ter paciência também. Na verdade, ter um entendimento de que nem sempre você vai ter a disponibilidade do outro. O outro nem sempre vai estar a fim de fazer o que você quer, mas também não adianta. Aí eu entendo, pelo menos eu entendo dessa forma. Se você quer um vínculo saudável com o seu filho, se você quer que o seu filho cresça de modo saudável, acho que você precisa é, pensar, né, que você está enfrentando aquela dificuldade para ajudá-lo, né? Então, de Sim. vez em quando é necessário meio que engolir o sapo, né, para você conseguir contornar aquela situação ali sem criar um estresse maior, para que você consiga fazer isso, por exemplo, conversar, se for o caso, conversar com seu filho através de um Skype, de um WhatsApp, se você não tem disponibilidade, se você não tem como estar com ele presencialmente, né? De vez em É, quando tem que ter jogo de cintura, não tem jeito. é o que eu falo, persistência, resistência, né? Não pode desistir no primeiro obstáculo, tem que aguentar algumas coisas sim. Às vezes fala assim, e a mãe vai ficar ali atrás vendo o que é que eu vou, tô conversando, então eu não vou ligar mais. Não, o bem-estar da criança em primeiro lugar. A criança precisa te ver, a criança precisa formar vínculos, mesmo que ali atrás tem a sogra,
ou tem a mãe da criança que está supervisionando. Às vezes é necessário a gente suportar alguma coisa para garantir o bem-estar da criança. Então, mesmo que a criança está monossilábica, né? Aham, né? Porque sabe que tem alguém, criancinhas maiores já ficam assim, mas marca a presença, né? A criança Uhum. quer te ver, né? E aí, na hora da entrega, tentar não fazer sofrer, né? E explicar acolher esse sentimento da criança, mas sem colocar a criança de algum modo, contra o outro também, né? Porque senão, ao invés de aliviar, você provoca mais tensão, mais sofrimento ainda. A criança Sim, já está triste porque ela vai ficar longe de você. E aí você é, começa a pressionar ela de alguma maneira, ela fica mais triste ainda. a criança não pode ser pressionada de jeito nenhum, né? Não pode falar, é sua mãe que não deixa, ou é o seu pai que não deixa, ou a tua avó que está provocando tudo isso, porque vai gerar uma angústia muito maior. Então, sempre pensar no bem-estar da criança. O adulto engole, tiver que engolir, mas deixa a criança, né? Ter que entregar, mesmo a criança chorando, você está ensinando regra, está ensinando disciplina, né? Ninguém pode fazer tudo o que quer. Isso serve E para o futuro, frustração né? também não é necessariamente ruim, Frustração, né? A criança exatamente. precisa se frustrar em algum momento na vida também, Então, para poder. explicar, né? Explicar que está esperando modificar isso, que já pediu, para que está aguardando, enfim. Ou falar, tem que ir para a casa da mamãe, já chegou a hora, nós já passeamos, nós já brincamos, nós já convivemos. É Hum, difícil, mas não é fácil, não é fácil. Gente, vamos encerrar. O doutor Murilo entrou aqui. Boa noite, agora doutor Murilo. eu tô processando o doutor Murilo por abandono afetivo, Leliana. Ah, é? Sabia? Abandonou? Ele me ligava todo dia, já faz um tempo que ele não liga, então eu entrei com um processo Olha lá na só. Primeira Vara Civil de Belo Horizonte. Já tá para vou Tá ganhar, enrolado, viu? hein, doutor? Ai, ai. As indenizações têm saído por Ah, abandono afetivo. vai Olha ser muito. aí. Eu tenho provas que ele me ligava todo dia, ligações assim de quase 2 horas, e agora faz um tempo que ele me abandonou, então é por abandono afetivo. Eu já informei ele, eu mandei outro dia para ele esse informativo aí do processo. Entendi. Alguém fala que minhas visitas foram suspensas devido à pandemia. Posso peticionar que nesse eu vê-la por vídeo pelo menos. Pode peticionar pelo menos para ver por vídeo? Pode, pode. É uma Lógico, alternativa. Né? Dependendo da situação, gente, assim, a pandemia, isso precisa ser olhada com bom senso também. Não dá para forçar o trânsito da criança. Às vezes, na casa do pai ou da mãe tem alguém que é de grupo de risco. Não dá. Isso precisa ser conversado. A primeira coisa que eu entendo, assim, que eu dou de orientação é calma, calma, respira e conversa. Conversa. Se for o caso, hoje em dia tem a facilidade de fazer chamada de vídeo e tenta fazer, tenta na base do diálogo, né, fazer isso. Se não, peticiona no processo, informa o que está acontecendo e é possível. Eu acredito que os juízes, eu não vi ainda nenhuma decisão nesse sentido, mas eu acredito que os juízes vão sim deferir. Eu acho que isso vai ser cada vez mais comum aí pelo menos é, nesse período. você falou uma palavra que eu quero reforçar: bom senso. Tem pais que pegam o metrô para ver a criança e me ligaram brigando que a mãe não deixou. Gente, mas não é para Não tem deixar, né? como, né? Eu tô dentro de casa desde o dia que Eu falaram. também. Eu não saí, estou dentro de casa, não estamos saindo para nada. Minha filha também está com as meninas e o marido dentro de casa. Então não é o momento de ficar pegando o metrô, às vezes pegando o ônibus só para exercer a convivência, ficar com esse trânsito podendo causar, né, morte de outras pessoas. Causar um mal Então, maior, sendo que não, é possível resolver de uma outra maneira, tentar resolver, então tentar pelo menos amenizar, né, de uma outra maneira. tem as videochamadas, tem o telefone, né? Eu acho que todo mundo está fazendo sacrifícios e é necessário resguardar a saúde, né? Ter o bom senso nesse momento. Sim, sim, com certeza.
Gente, vamos encerrar, senão a gente vai ficar aqui até, até amanhã, que a conversa rende, né? Vai falando, 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 eu Conversa aí. empolgo também, vou falando. Então tá Ai, bom. ai. Aí vamos fazer É outra isso pra gente então, gente. responder. Vamos fazer outra Vamos, pra gente. vamos sim. Pessoal, manda as perguntas. Eu vou abrir uma caixinha depois no meu story, e aí vocês mandam a pergunta lá, que fica, depois fica mais fácil para eu guardar elas. E aí a gente vai organizando aí. Vamos fazer outras lives. Eu vi que teve gente que falou para fazer outras, aproveitar a quarentena e fazer outras lives. Oh, Vamos maravilha! ver. A gente faz, a gente faz. Vou convidar outras pessoas para a gente ir batendo um papo aí também, tá Perfeito. bom? Obrigada pelo convite, viu, Liliana? Muito Imagina, eu obrigada. que agradeço, muito, muito, agradeço ter aceito o convite, ficar aqui esse tempão, já tomei quase 1h30 sua. Tá uma delícia. Muito obrigada, muito grata mesmo por você ter aceitado participar comigo aqui dessa live. Tomara que dê certo aí para a gente fazer outras, né? E Sim, eu vai espero dar. que o pessoal, eu espero que tenha ajudado aí a esclarecer, pelo menos dar uma luz aí pro pessoal em relação à alienação parental e perícias, enfim. Tá certo, então. Um grande abraço. Abraço, gente. Boa noite para vocês. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau, tchau.